Olá, amigos de Caminhos da Longevidade. Eu sou o Dr. Mário Cato, geriatra, e eu estou hoje com uma conversa essencial, porque sexo é vida e a sexualidade na terceira idade, ou para os idosos, ou para as pessoas mais velhas, continua sendo importante, mas é um tabu. Então, estou aqui para conversar com Catarina Guever, psicóloga, comunicadora, professora e muito mais do que só isso, né? Catarina, bem-vinda. Obrigada, Cato. Obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui o Caminhos da Longevidade. E a provocação para esse tema ela é fundamental. Quando eu comecei a trabalhar na FURB, aqui em Blumenau, o primeiro trabalho de conclusão de curso que eu orientei chamava Como Vinho Tinto, Quanto Mais Velho, Melhor. Um estudo sobre a sexualidade na terceira idade. Aí quando as meninas propuseram isso, eu disse, olha que tema interessante, né? E já se passaram 25 anos, desde que nós fizemos a orientação desse trabalho. E tem esse aspecto inicial que eu acho bom a gente trazer, o quanto de constrangimento, de preconceito os idosos, as pessoas mais velhas têm com relação à sexualidade. A sexualidade é um tabu de maneira geral, mas a sexualidade, as práticas sexuais na velhice são consideradas quase como uma inadequação, porque se tem uma ideia do velho, o vovozinho, o bonzinho, ok, a sexualidade faz parte da bondade, da nossa presença com o mundo, porque ela é uma condição de manifestação da nossa história de vida. E quando, inclusive, profissionais da área da saúde desconsideram a sexualidade e as práticas sexuais na relação com um paciente mais velho, uma pessoa idosa, ele está negando uma parte importante de expressão que a gente chama tecnicamente da psicologia, da singularidade do sujeito. Se eu descarto, por exemplo, vamos supor, um clínico geral, ele vai atender um paciente e ele descarta desse paciente a ausculta cardiológica. Eu não posso abrir mão do coração para entender a condição geral desse paciente. Eu não posso abrir mão da sexualidade para entender a condição geral do envelhecimento pelo qual a pessoa está passando. E, infelizmente, esse tabu é construído para tirar a potência de vida que a pessoa mais velha tem. Porque, e aí a gente tem que fazer, talvez, Cato, um primeiro esclarecimento que eu considero muito importante. A sexualidade de um velho, de uma velha, a sexualidade de uma pessoa idosa, ela não é a sexualidade do jovem. Não é sobre desempenho, não é sobre quantas vezes você faz sexo. E aí tem uma distinção que eu já queria trazer aqui, o amor nos tempos do cólera. Esse livro é uma peça fundamental para a gente entender a sexualidade entre os mais velhos, né? E em algum momento da obra tem uma fala que diz o seguinte, pergunta, né? Quantas vezes você faz amor, né? Não quantas vezes você tem o sexo. E aí o cara, o velhinho vai dizendo assim, eu faço amor com ela todos os dias. Sexo, muito raramente, pela idade que eu estou. Mas quando ela se levanta e eu vejo... E aí vai falando, ela se levanta e eu vejo o movimento dela, eu vejo como ela arruma os cabelos, eu vejo como ela se senta. Cada vez que eu olho para ela, eu estou fazendo amor com ela. E aí o Garcia Marques, na genialidade que ele traz como pensador, ele vai trazer uma demonstração que é bastante fundamental na ideia da sexualidade das pessoas mais velhas, das práticas sexuais, para ser mais precisa, é que se ela for retirada da ideia da potência e for levada à ideia do processo e da continuidade, a fala do Garcia Marques é perfeita. Todos os dias a gente faz amor, porque não é sobre potência de desempenho apenas físico. Mas quando, e esse livro eu acho que ele é fundamental para entender o tema, quando eles se encontram, né, os personagens centrais já muito velhos, com mais de 70 anos, e eles se despem um para o outro, e os seus corpos velhos se encontram numa potência de amor, de busca e de encontro, ao ponto de eles levantarem a bandeira do cólera e o barco ficar à deriva até que o tempo deles acabasse. Tem uma poesia belíssima nessa construção literária que mostra que sim, é possível, é necessário e precisa ser retomado, principalmente pelos profissionais da saúde, como algo sobre o qual se precisa conversar dentro dos consultórios, né? Você já colocou aqui muitos assuntos, muitas pautas, né? E eu vou trazer uma primeira que talvez que mostra a necessidade da gente discutir a sexualidade com os mais velhos, né? É a
3 décadas, Catarina, a gente olha na transmissão e no risco do HIV, uma das faixas etárias que mais tem hoje transmissão são os idosos. Tá? É lógico que ainda os jovens, né, ainda tem um risco aumentado, mas o segundo grupo, tá, que mais tem transmissão são os idosos. Então, a gente negligencia eles na discussão sobre o sexo seguro, sobre de como, porque a gente imagina que eles não façam mais sexo. Tá? E eles estão expostos às DSTs. Tá? Então, esse é só um dado para a gente mostrar o quanto a gente sabe isso há 3 décadas e a gente ainda não aborda com eles no consultório, não aborda com eles em casa, não aborda com eles na sociedade. Quando vai fazer campanha para preservativo, nunca vejo um jovem, né, tal, nunca vejo um idoso para pensar nisso, mas ele é acontece, a gente aqui está encobrindo sem ver, né? Então esse é um nó, né, Cato, tão importante dos profissionais da saúde entenderem que a prática sexual, ela não é uma bandeira exclusiva da juventude. E é preciso entender, sim, que pessoas velhas, pessoas idosas, elas fazem sexo, elas têm desejo, e, de novo, não nos parâmetros de um jovem. E aí, tu bem coloca, né, as campanhas publicitárias para os comportamentos de risco, para prevenção, evitação, elas não consideram que adolescentes, muito adolescentes, estão fazendo sexo, muito adolescentes, que eu digo, início da puberdade, já tem em muitos grupos práticas sexuais, e não consideram que lá na velhice essas práticas continuam acontecendo. E há 30 anos, se a gente pensar o tempo que tu fala, essas 3 décadas, nós vamos ter, por exemplo, uma cultura sobre sexo, que é o que é permitido e o que não é permitido. É quase como se um casal, né, vivendo juntos, tendo intimidade, dormindo na mesma cama, depois de uma certa idade, o sexo já não fizesse parte daquela pauta da existência. Mas o desejo continua ali. Não vou pedir para o meu marido, ou não vou buscar o meu marido, não vou buscar minha mulher para sexo, porque a gente já está velho. Só que o desejo ainda está ali. E esse desejo, quando ele não se conclui no território da casa, e geralmente ele se conclui do homem num espaço de serviços de sexo, de prostituição, e esse homem vem para casa eventualmente, tem uma relação com a sua esposa e cria um circuito de contaminação, porque não se conversou sobre, porque o médico não teve formação para trazer a temática para dentro do consultório, porque o psicólogo imagina que um desejo sexual tem o limite do ciclo reprodutivo da vida, e não é verdade, né? O sexo não é para fazer outras pessoas, o sexo é para se tornar uma pessoa, e ser uma pessoa que para si mesmo seja muito interessante, muito válida, muito completa. E nós precisamos superar essas barreiras da cultura que impedem de a gente pensar o quanto essa coisa chavão, mas que funciona bem, né? Que virou boa publicidade, que sexo é vida, é isso. Né? Nós temos na psicologia o William Reich, que foi um pesquisador fundamental para entender que o corpo está para jogo o tempo todo. Né? O toque, o cheiro, a percepção, nas múltiplas formas viabilizadas pelo corpo, eles estão para jogo no sentido de que se tu pega um gatinho agressivo e tu vai fazendo carinho nesse gato, o que vai acontecendo? Ele vai ficando relaxado, ele vai ficando sereno, é sobre isso. O sexo não é o ato de penetração, pênis, vagina, ele é entrega de vida. E até fazendo um paralelo com o que você falou aqui, se faz amor ao observar a esposa, de ver como ela se movimenta, também se faz sexo quando tu vai fazer o carinho, de fazer arrumar o cabelo, né, que tá caindo no rosto, que você vai pegar na mão, que você vai fazer. Então, isso também já é o ato do sexo físico, porque eu estou fazendo o carinho, eu estou fazendo o toque, né? Porque eu acho que é isso, o sexo ele ficou tão, entre aspas, de uma certa forma, que tem que ser daquela forma, como se fosse nos filmes do pornográficos, que é aquilo e ponto final. Aquilo não é nem sexo nem amor, né? Aquilo é comércio. Exatamente, aquilo é venda de um produto que cada um compre o produto que quiser.
mas ele está longe de ser amor e se ele está longe de ser sexo de verdade, ele está muito longe de ser amor, né? Com certeza. Só que isso tem feito, talvez, deformando uma formação para os jovens e coloca uma pressão em cima dos mais velhos enorme, porque parece que o desempenho ele é o marcador fundamental para que a pessoa entenda que ela está viável no campo da prática sexual. O desempenho não é. Desempenho é uma sequência de consequências, de ações, e aí a gente precisa entender que talvez o grande prejuízo da cultura, Cato, seja exatamente a ideia de que o sexo, né, e é vendido isso, e é muito badalada a ideia da genitalidade. O sexo é genital. E o sexo é muito mais do que o genital. E muitas pessoas, e aí vem do campo da psicoterapia, né, pacientes relatam que os melhores momentos sexuais da vida, eles estavam envolvidos por muitos outros acontecimentos. E geralmente acontecimentos da ordem do admirar, né? Eu lembro muito do Rubem Alves quando fala admirar, né? Tomar e de longe perceber o que está acontecendo. Esse processo, ele é um processo que fica prejudicado por essa hipertrofia genital da ideia do sexo e se perde, infelizmente, o desfrutar da presença desse que eu admiro, né? Desfrutar da presença quando, por exemplo, alguém gosta muito de música e o parceiro ou a parceira também gosta e canta ou toca um instrumento, o corpo se transforma na presença do ato que o outro realiza. Ou, por exemplo, sei lá, a pessoa é uma estudiosa e quando ela faz conferências, eu brinco muito com os meus alunos, eu digo, ai gente, eu tô apaixonada e vou me casar com o Byung-Chul Han porque ele é maravilhoso. Quem é esse Byung-Chul Han? Ai, é o homem que é o dono do meu coração. Aí eu brinco com os alunos montando a seguinte reflexão. Professora, mas você não fala coreano? Ah, ele também não fala português. Nós dois, ele muito mais que eu, né, deve falar bem o inglês, mas tem um campo da experiência que abre mão da palavra. Né? Mesmo você não dominando o mesmo código linguístico, há algo que permite um encontro, e um encontro com potência não só físico-genital, mas uma potência de percepção de quem eu sou quando eu estou com e quando eu tenho um contato físico íntimo com, porque não é só o contato físico, é todo um conviver que é prazeroso. Então, se todos, né, todos os seres humanos, nós perdêssemos essa restrição de que sexo tem um jeito de fazer, sexo tem uma idade para fazer, sexo tem uma consequência esperada dentro de um ciclo produtivo de reproduzir a vida, né? Muitas mulheres, até jovens, que tentam engravidar e têm dificuldade para engravidar, esses casais jovens, eles acabam apresentando, por exemplo, isso tem a ver com os mitos da sexualidade, uma disfunção das práticas sexuais pela ansiedade em ter um filho. E aí o sexo não é mais prazer, não é mais encontro, é uma obrigação para fecundar uma célula, para criar uma cofecundação celular, né? Espermatozoide e óvulo se cofecundam, a minha tese é essa, né? E aí o sexo perde a intensidade da relação. E quando a gente fala de intensidade de relação, retomando para a questão dos mais velhos, é sobre isso, né? Não é só aquela vida de vamos junto ao supermercado, e não é isso, mas é também isso. Mas é aquela vida do inesperadamente, vamos no cinema hoje? E aí você vê dois vovozinhos e duas vovozinhas no cinema, ai que bonitinho, e depois eles vão e têm um contato íntimo e eles se sentem felizes. Ah, o pênis não enrijece. Gente, existem tantas formas de viver a vida e o contato corporal. A gente só precisa tirar o preconceito da frente. Tanto que se a gente também foca muito, e a sociedade tem focado muito nisso, né? Nesse ato da penetração, só da ejaculação, tá? Mas todo mundo diz que para ter um prazer completo, a questão das preliminares são tão importantes. E as preliminares vêm de uma boa conversa antes, de um bom jantar, que eu vou preparar o jantar para minha esposa, que eu vou fazer preparar a sala para a gente fazer esse jantar, que depois vai ter o toque, que talvez vai ter o beijo, que vai ter o toque aqui, o toque lá. Então, essa exploração do corpo, da alma, né, do coração das pessoas, esses são todas as preliminares, né? E isso faz com que o final do sexo seja muito melhor do que só tiver penetração. Então, todo mundo já sabe disso, né? E que muitas vezes
quando você vai penetrar, talvez você já tenha tido tanto prazer que nem precisaria mais. Né? Esgota, né? E talvez uma coisa importante que tu fala, né? E faz parte da dinâmica, a gente precisa pensar sobre isso, um violador penetra. E nem por isso o que ele faz, o contato que ele tem é satisfatório. Agora, pessoas que desejam, e eu nem digo desse amor romântico, mas pessoas que entendem o seu desejo, pessoas que entendem que o parceiro ou a parceira também tem desejos, a chance disso dar muito certo é altíssima. Porque não diz respeito a estaremos casados, não é sobre isso, nos encontramos. E o ato desse encontro, ele é tão potente que ele prescinde, inclusive eu sei que algumas pessoas vão dizer, não é bem assim. A leitura que eu tenho a partir da prática clínica, a partir da troca com as amigas, com os amigos, é assim, você não precisa ter uma relação formalizada por um casamento, por uma aliança no dedo, por um compromisso eterno de pagar as contas juntas, mas aquele momento que o encontro acontece, a vida inteira se faz ali. Depois é uma outra história. E pode ser que depois aconteça de novo, e pode ser que aconteça tanto e que seja tão interessante. Eu penso aqui num casal que para mim é muito emblemático, o Jean Paul Sartre e a Simone de Beauvoir. Eles tiveram uma vida de marido e mulher por muitos anos. Nunca moraram na mesma casa, nunca tiveram um papel de cartório. E, entretanto, tem um livro lindíssimo da Simone que chama A Cerimônia do Adeus. E ela está terminando o livro quando o Sartre morre. E o Sartre, ele lia todos os livros dela antes da publicação, então eles eram parceiros intelectuais de altíssimo nível, né? E a dedicatória desse livro, A Cerimônia do Adeus, ela diz, incrivelmente, o único livro que eu escrevi sobre você é o único que você não vai... Aquilo é uma explosão de amor, é uma explosão de desejo de vida, e ela contam os biógrafos que ela ficou acamada depois da morte dele. Ela ficou doente, ela foi definhando, porque ele não era só o cara com quem ela fazia sexo. É o cara com quem ela vivia a sexualidade dela, nas linhas que ela escrevia, no debate político que ela e o Sartre travavam com a contemporaneidade lá do meio do século XX, né? Então, ali tem uma potência de vida, que não tem a ver com casamento, que não tem a ver com restrições culturais, tem a ver com potência, né? E esse livro eu recomendo também, O Amor nos Tempos do Cólera, Cerimônia do Adeus, porque são muito lindos. E isso que a gente tem conversado aqui, como também não tem a ver com a idade, né? Eu lembro que eu estava recém-formado, fazendo a residência de medicina preventiva, e um dos estágios era no pronto-socorro. E eu chego do pronto-socorro, tem um senhor que está num leito, no corredor, pronto-socorro de Pelotas era um campo de guerra, né? E aquele senhor de 80 e tantos anos estava lá, e a gente foi conversando, porque ele ficou 2, 3 dias lá. E eu ia no estágio todos os dias, e a gente vai conhecendo a história dele. Esse senhor morreu de amor, porque ele com 82, 81, ele conhece uma namorada, começa a namorar, tem uma relação, moram juntos por um ano, e a família da namorada proíbem o namoro. E ele disse que não tem razão para viver porque ela era a mulher da vida dele. Nossa. Tá? Porque com todo respeito, ele falava isso para os filhos falaram com a gente, falou assim, não, ele falava assim, com todo o respeito que eu tenho a mãe de vocês, tá? Que tudo que a gente viveu, ela é o amor da minha vida. Essa, tá? E ao não ser proibido disso, ele foi deixando de viver. E deixou de viver mesmo até que ele faleceu. Ele faleceu, infelizmente, lá no pronto-socorro de Pelotas, de amor. A gente falou entre a equipe, né? Ele morreu de amor. Se morreu de amor. Ou da falta dele, né? É pela falta, né? E é por isso que eu digo, assim, quem tem familiares, né, mais longevos, assim, que bom que essa pessoa tenha ainda dentro da disposição de vida a disposição para a intimidade, a disposição para o cortejo, a disposição para o autocuidado, né? É aquela coisa de tomar um banho, passar perfume, dançar lá no salão da comunidade, dançar nos programas públicos de atenção à terceira idade. Como isso traz potência para a vida. Então, tem que orientar como se fosse um adolescente maduro, toma cuidado e vai para a vida, deixa a pessoa viver. Você falou de uma coisa que é importante, porque isso faz parte da sexualidade, né? Que é a questão da vaidade, do querer se cuidar, né? Porque
quem tá com essa sexualidade desperta, ela tá vaidosa. Uhum. E quanto a gente tem que incentivar a vaidade desses idosos, né? Uhum. Então, eu pego uma pessoa mais velha, às vezes eu chego no consultório, aí a gente percebe, né, aquela mulher, 80 e tantos anos, mas ela veio bem arrumadinha, tá cheirosinha. Ela parou para se cuidar, né? Tem uma maquiagem, às vezes, mais discreta. Uhum. Aí eu falo assim, nossa, como a senhora tá bonita hoje. Ela falou assim, não, eu tô velha. Eu falei assim, mas não tem nada a ver a idade com a beleza, né? Porque não tem. Eu falei assim, é que se a senhora fala assim, parece que só é bonita as meninas que têm 20, 30 Exato. anos. Uhum. Então, coitadas de 40, de 50. Uhum. Elas param, me olham, eu falei assim, né, tem as belezas diferentes, a beleza da maturidade também, né? Aí elas param e começam a refletir, assim. Então, eu tento, assim, como é bom ver a senhora vaidosa tentando se arrumar. Mas como é que a gente pode também quebrar esse estigma do que é belo e que não é? Que é só o jovem, não é? Mas a gente tem que ter uma forma de incentivar que essa pessoa mais velha se sinta bonita e se arrume. Como que a gente faz isso, cara? Isso é bom, né? Essa é a pergunta de milhão. A pergunta do milhão. Como que a gente faz? Eu acho que a gente tem que trazer a ideia, e também o pessoal da área da comunicação é importante, né? Tem que ter a ideia que é habitual que uma pessoa velha seja bonita. Né? É habitual, é uma outra beleza. Não é uma beleza, uma mulher de 80 anos não vai ter a beleza de uma mulher de 40, e muito menos da de 20, mas tem uma beleza naquela mulher de 80 anos que é perfeitamente cabível dentro da história dela. Eu lembro que uma vez, quando eu estava no doutorado em São Paulo, eu estava num shopping e passou aquela mulher, Constância Pascolato. É uma mulher muito madura, não sei quantos anos ela tem, mas é uma mulher velha. E ela caminhando no shopping, eu fui meio que assim, olhando e vendo assim, onde que a beleza dela estava. E a beleza dela se esbanjava na velocidade do caminhar, na construção dos gestos. Era uma beleza perfeita de uma mulher de 80 anos, talvez. Né? Eu vou espirrar. Mas a gente, se a gente for olhar... Eu vou espirrar. Desculpa. Sem problema. Mas se a gente for pensar nisso, né, assim, hoje aqui a gente está com uma conversa entre duas pessoas maduras, tá? A gente já passou dos 50. E eu não me sinto um homem feio. E eu não vejo você como uma mulher feia, porque a gente só é mais maduro. A gente tá maduro e a gente é o que a gente sempre foi. E se a gente não tem essa autoestima, eu vou começar a olhar que só o bonito vai ser o rapaz que vai malhar todo dia na academia, porque ele tá fortão, porque ele tá bonitão, e a minha autoestima vai ficar onde? Então, eu preciso... Hoje eu tenho essa consciência muito grande, né? Eu acho que eu venho construindo isso no decorrer da vida, de que existem uns padrões de beleza, que esses padrões eles não cabem realmente na vida. São os padrões de beleza para vender... os produtos da publicidade, dessa sociedade do consumo, mas que na vida real é outra. Né? Então, a gente vai ter que também, você falou sobre o pessoal da comunicação, da propaganda, do quanto que eles também poderiam estar ajudando a gente a mostrar da beleza de todas as faixas etárias. Né? Sim. E a gente tem algum pequeno avanço na publicidade, porque ela forma a cultura, né? De pessoas mais velhas vendendo determinados produtos, né? Quando tu quer trazer uma imagem de solidez, tu põe uma pessoa mais velha para vender aquele produto. Então, que a gente possa olhar, e aí eu queria voltar a essa questão da autoestima, né? Quando nós pensamos na autoestima de uma pessoa mais velha, nós temos que lembrar que não é a autoestima daquele clássico vovozinho, vovozinha fazendo tricô. Não, é a autoestima de alguém que se bota no mundo, de alguém que quer botar um perfume, de que quer passar o batom, que quer cortar o cabelo de maneira recorrente para se sentir bem. Nós temos aí que trabalhar justamente o reconhecimento de que existe... a possibilidade de uma autoestima melhor na medida em que essa pessoa é validada para o que ela tem de melhor. Então, é uma pessoa... Eu lembro do doutor, um médico que eu conheci no Paraná, depois eu vou lembrar o nome dele. Ai, desculpa, Cato, eu quero lembrar o nome do homem. Depois vocês cortam isso aqui, né? Pra não ficar feio. Ai, é um obstetra.
Ai, eu não lembro o nome dele, eu vou deixar isso de fora. Mas ele ia trabalhar de gravata borboleta, Olha. coisa mais linda. E ele fazia parto de cócoras em Curitiba, numa maternidade. Mas assim, voltando à questão da autoestima, então, que eu queria fechar isso. Essa questão da autoestima, né? Ela precisa ser validada não como uma ideia ingênua, mas uma ideia de eu sou muito maravilhosa, né? Eu sou muito tudo que eu posso ser na idade que eu tenho. Então, incorporar que o tempo que passa não é um prejuízo. Ele vai requerer cuidados diferentes para que o corpo possa produzir melhores respostas, mas essa autoestima não tem que ser nem necessariamente a autoestima do recato, né? Eu já vi algumas mulheres mais velhas que as pessoas dizem: ai, mas você não está muito decotada porque você não tem peito para sustentar um vestido como esse. E as respostas são as melhores. Problema meu. Essa é uma excelente resposta. Então, aqui tem um nível de autoafirmação existencial que diz: eu me coloco do jeito que eu quero, fica na tua, que eu tô na minha. Aprender essas defesas é importante para que a autoestima permita a essa mulher, a esse homem também, entender qual é o seu limite, qual é o seu desejo e o que eles precisam fazer para desejo e limites dialogarem a partir do sol da possibilidade. Então, a possibilidade, a partir do momento que o desejo entra em negociação com o limite, é a coisa mais bonita que eles vão desenvolver. Então, é muito legal entender, e quem trabalha, por exemplo, com programas públicos de atenção à terceira idade, tem que cuidar com esse negócio de bailinho para idoso, ser bailinho, como é que a gente pode dizer, com muito respeito a ideia do bailinho, mas não é uma coisa fofinha só. Sim. É um espaço, é um jogo de Sedução. interolhares, sedução, aquele charme. E eles não estão brincando, aquilo tudo é de verdade. Então é preciso respeitar isso. E eu vou dizer que eles sabem fazer esse jogo da sedução melhor que muito jovem. Porque eles passaram uma experiência de vida por tanto tempo. Eles têm critérios, eles sabem têm fazer atitudes. isso muito melhor, né? E tem uma coisa que eu acho importante, só para a gente... Quero encerrar um assunto, porque quando a gente tem que ter um cuidado muito grande. É uma conversa quem está em casa, né? É um cuidado que quando for elogiar, principalmente as mulheres, não posso assim, elogiar assim: nossa, Catarina, como tá bonita, parece que você tem 40 anos. Não, assim, ó, tu tem a tua idade que tu tem, e não é porque você tá bonita que tu parece mais jovem. Perfeito. Né? A tua idade é tal, você é bonita com uma mulher de tal idade. Ponto final. Porque senão a gente fica falando assim: nossa, como você tá bonita, tem 80, né? Nem parece que tem 85 anos. Como se ser jovem fosse a única possibilidade de ser bonito. Isso. Então acho que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acha que está fazendo um elogio e está tirando de lado o orgulho que ela tem que ter de ter os 85, os 70, os 90 anos, e que não importa que idade ela tenha, mas ela tem aquela idade. E a gente tem que ter orgulho da nossa idade, né? Eu me orgulho muito do meu 51 e quero viver bastante para chegar aos meus 70, 80, 90 e continuar me sentindo bem comigo mesmo. Porque a minha beleza não é para os outros, né? Eu acho que é para mim mesmo, né? E na medida que ela for para ti e for muito para ti, ela se esparrama em direção aos outros, né? Não é, eu não faço pelo outro, mas isso chega no outro, porque eu lembro quando eu conheci o Eduardo Galeano, e eu fiquei muito impressionada com ele também, que é outro cara extraordinário, assim, e ele estava na Assembleia Legislativa em Florianópolis, dando uma conferência, e um colega falou na universidade, na época, na graduação, né? E eu fui, não conhecia ele. Quando eu vi aquele homem falando, ele já devia ter uns 60 anos, talvez, um pouco mais. Ele era tão bonito. Ele era tão bonito que eu fiquei assim: gente, que homem lindo. Na época ele devia ter o dobro, mais um pouco da minha idade. E eu achei ele esplêndido. E aí eu vi que... Por que ele era esplêndido? Porque quando ele começava a falar, não tinha mais nada perto. Assim, ele era tão genial que a beleza dele se elevava para além do... Assim, ó, é isso que eu digo. Ele é tão ele que ele se esparrama e chega nos outros. Então, essa beleza de você ser tão você, ao ponto de se esparramar e chegar nas demais pessoas... deveria ser o padrão de beleza que a gente precisaria educar as nossas crianças desde muito pequenas a entender. Essa é a beleza fundamental. Sim. Essa é a beleza decisiva, essa é a beleza necessária. Então, quando é bem isso que tu diz, assim, nem parece que tem essa idade. Não, eu tenho orgulho de cada marca que eu tenho,
Ah, mas você faz botox, às vezes as pessoas dizem, e tem orgulho de poder pagar por procedimentos estéticos, porque tem a ver com escolhas que eu faço para eu me sentir bem, e na medida que eu me sinto bem, eu me esparramo em benesse para todas as pessoas que estão perto de mim ou que circulam próximas às coisas que eu faço. Então é sobre se querer tanto ao ponto de criar espaço para que o outro também te queira. Então isso dá um jogo bem legal. Sim. E aí, chegando naquele ponto que tu fala sobre os bailes de terceira idade, os bailes para idosos, né? E eu realmente acho uma lástima quando a gente acha que não é tratar como essa coisa do bonitinho e tal. Não, não é fofinho, é porque é um encontro de pessoas, tá? E tem os jogos de seduções muito, tanto que de lá surgem muitos casamentos e surgem muitas relações sexuais, né? Alguns contam que ficaram com fulano ou com ciclano, tal, e tem disso. Então, de muitos pacientes com que eu já atendi, vários falaram que lá encontraram um namorado, mas ele não era tão bom, aí ficou com outro, bem tranquilo, assim, né? Elas têm disso. Então, ele é um espaço que a gente não pode infantilizar. Não pode. Da mesma forma, quando a gente ia, há muito tempo atrás, que eu ia nos bailinhos, lá quando eu estava no meu primeiro grau, que eu comecei a participar dos bailinhos, na garagem, na casa de um amigo ou outro, né? A gente não gostava que fosse chamado de bailinho. A gente também não, tinha que ser uma coisa adulta, né? Por mais que fosse um bando de pirralho, a gente queria que fosse adulto, a gente queria né? o status desse movimento, né? E eu penso que é isso, assim, se a gente pensar, né, trouxer o debate da sexualidade na terceira idade, das práticas sexuais entre as pessoas mais velhas, a gente vai estar falando basicamente de quais as escolhas nós fazemos na vida para a vida valer a pena, né? Porque quando a gente fala de sexo, a gente fala de um tempo de apreciação de si mesmo, um tempo de apreciação do outro, um tempo de apreciação da ausência do outro. Então eu estou olhando e dialogando com a vida. Então esse sexo, e também o Rubem Alves, né, um outro cara impressionante, assim, e ele dizia numa conferência que eu vi lá em Curitiba até, ele falava assim, ó, a língua é a coisa mais erótica que uma pessoa pode ter, porque a língua liberta a palavra, e quando a palavra penetra no ouvido, não tem nada, nem na cabeça nem no coração, que fique igual. Aí eu olhei aquele homem falando aquilo, eu fiquei assim espantada, porque era tão perfeita a definição, e ele já era um homem muito velho. E eu olhei para ele assim, que homem bonito. Porque ele tem a justa medida daquilo que falta, né? E eu vejo que as políticas públicas são importantes, em muitas políticas públicas. O idoso não está zerado para o pensamento, o idoso não está zerado para a abstração, para a criatividade e, portanto, para o desejo. Se nós entendemos que uma pessoa mais velha tem toda essa potência de criar, de abstrair, de desejar, ela ainda está plena de construção de vida. E o que tem, muito infelizmente, é que o preconceito sobre o velho, de maneira geral, é um preconceito perverso, porque tira da pessoa idosa, da pessoa velha, a sua competência como um criador de mundos. E é como se ele não pudesse mais. É como se ele estivesse só esgotando um tempo do carbono que ele tem no corpo de durar. Não é esgotar tempo, é criar coisas dentro de um tempo que tem suas particularidades, mas não são restrições. Eu sempre tento falar com eles que a gente, enquanto está aqui, a gente tem que ter vida. E produzir essa vida. Porque eu não posso ficar aqui esperando a morte. Eu sei que vai vir a morte, eu não posso lutar contra ela. Mas eu não posso resumir uma parcela da minha vida a simplesmente esperar a morte. E se eu for viver, eu tenho que ter relacionamento social, tenho que ter relacionamento amoroso, tenho que ter relacionamento familiar. Né? Porque o que molda o ser humano são os relacionamentos, né? São os encontros, né? Não é o trabalho, não é o que eu produzi, deixei de produzir, não é o que eu tive, eu tenho, né? São os relacionamentos, né? E os relacionamentos são os relacionamentos também sexuais, né? E só para ver como que às vezes é um tabu, né? E olha também como tem o desejo, né? Tem uma paciente
conversando com a filha. Essa senhora já é uma paciente com Alzheimer, mas quase acamada. Mas ela começou os filhos, os homens, começaram a ter dificuldade de cuidar da mãe. Porque a mãe, à noite, começa a se tocar para ter prazer. E como está muito difícil, ela tem problema no ombro, ela tem dificuldade em fazer um movimento para chegar no prazer. E ela se cansa com isso. Aí eu falei para a filha dela, falei assim, então você compra um vibrador para ela. Não precisa ser um falo, né, um pênis e tal, mas tem os vibradores que são os pequenininhos, que tal. E ela ficou chocada. Eu imagino o estranhamento. Ela ficou chocada, eu falei assim, mas se ela está querendo ter prazer, ela está tendo dor no ombro e ela não consegue, então tu tem que saber, porque talvez ela se satisfazendo um dia, ela não precisa tentar no outro, e no outro, e no outro. Ela se satisfazendo um dia, talvez ela vai demorar mais alguns dias para ter isso. E você vai ter que falar com teus irmãos, porque se eles não querem cuidar dela, de ter o convívio com a mãe, porque eles não conseguem lidar com a sexualidade dessa senhora, olha o que eles estão perdendo de contato. É pelo tabu. É pelo tabu. E aí vem uma coisa importante, assim, ó, é como... E isso é muito interessante, porque para as mulheres, diferente dos homens, de maneira geral, esse tabu pesa mais. Porque a mãe é uma estrutura divina que parece não desejar, que parece que as gestações aconteceram por um milagre. Como a Virgem Maria. Como a Virgem Maria, né? E até onde eu sei, só a Virgem Maria passou por isso, né? As outras todas conceberam maculadas, né? E não é uma mácula que te tira a dignidade como ser humano. E é muito difícil que as pessoas entendam, e aí repito, o Reich, né? Quando você vive plenamente a sua sexualidade, você tem mais saúde porque seu corpo está menos tensionado. E é esse relaxamento que a experimentação do sexo traz para uma pessoa mais velha é importante em termos da conexão com qualidade do sono, com qualidade do movimento, com posturas que são mais saudáveis para o corpo. Então, às vezes, os filhos e as filhas não entendem que aquilo é parte de um ciclo de vida. Tem um constrangimento? Sim. Por quê? Porque a sociedade te ensinou que velhos não sentem prazer, que as áreas que geram prazer são áreas intocadas e passam a ser meramente áreas fisiológicas, mas não são fisiológicas porque ali ainda reside um ser que deseja, um ser que está potente dentro da vida, mesmo adoentado, mesmo com déficits neurológicos, ali tem uma pessoa que ainda está vital. Então, a gente precisa olhar para isso com a grandeza que isso tem. Não diminuir isso para caber na gente, mas olhar a partir de quem vive o desejo e dizer como que nós vamos fazer para criar possibilidades e potências para esse sujeito, né? Eu tinha uma outra paciente que ela era um terror, porque quando vinham os enfermeiros ou os médicos atenderem ela não pensava duas vezes, ela olhava aquela bundinha do enfermeiro com 20, 30 anos, ela não tinha dúvida, ela ia lá e palpava, quero experimentar, né? E alguns ficavam super constrangidos, assim, mas ela tinha perdido um pouco do filtro, mas ela tinha a atração ainda. Só que ao perder o filtro, porque tem uma doença neurológica, ela... Não sei se ela se aproveitava também ou se ela só tinha perdido o filtro, né? Só estava se divertindo. Ou só estava se divertindo. Mas sempre causa um estranhamento para a família, tá? Ai, que vergonha, tal, né? Porque tem um padrão de velhice que tem que ser preservado, que é o velhinho que conta historinha, que não tem desejo. Não, aí tu tá matando a pessoa em vida, senão não... Nesse ponto a gente teve uma figura da TV brasileira que foi muito importante, né? Que é a Dercy Gonçalves, foi uma pessoa importante para tentar quebrar alguns estereótipos dessa coisa da velhinha, comportadinha, vovozinha que faz o tricô todo dia em casa, né? Apesar de talvez as pessoas não terem entendido ou não terem percebido da influência que ela trouxe talvez para gerações, né? De abrir as portas de uma vida que é possível para além do preconceito, para além do constrangimento. E eu vejo, né, Cato, como importante assim na formação, e eu diria especialmente na formação médica, que não vejo, já dei aula no curso de medicina,
Vamos falar da sexualidade de maneira geral e vamos falar disso em pontos específicos da vida. Então, vamos falar disso na velhice. Como isso se projeta na velhice? Né? A gente tem relatos de clínica, assim, de consultório, que mostram muita gente que, por fazer trabalho psicoterapêutico há algum tempo, entra para a velhice com muita potência de vida. E algumas mulheres dizendo: é o melhor sexo de toda a minha vida. Porque eu não tenho que prestar contas a ninguém, eu estou com um parceiro que escolheu estar comigo, os meus filhos estão cuidando da vida deles, o tempo está todo ao meu favor, então é muito melhor do que todas as coisas, e é bonito vê-las, assim, ó, quando elas contam isso, assim, ó, hoje eu sou mais feliz do que eu poderia ter desejado em toda a minha vida, porque algumas delas já estão plenas na sua condição sênior, elas já estão muito plenas. E essa plenitude faz com que o desejo possibilite um corpo que, com todos os déficits que o avançar do tempo produz no corpo humano, ele ainda continua desejando. E enquanto tem desejo, a vida está ganhando o jogo. Mas agora, você falando disso, eu estou pensando que existe um descompasso às vezes, né? Porque a mulher que, nessa nossa sociedade, que ela é oprimida, que não pode ter o prazer, que não pode ela buscar o prazer, ela vai se libertando e chega na maturidade, na velhice, muitas conseguem estar mais libertas e buscar disso. E o homem que, entre aspas, tem algumas... Eu digo entre aspas porque a gente acha que tem benefícios, mas também é uma opressão. Né? E a gente, então, tem uma certa liberdade para ter isso, mas também eu acho que é uma liberdade que nos oprime. E quando a gente vai chegando na maturidade, nosso desempenho, a gente fica tão focado no desempenho, isso nos oprime ainda mais. Que vai perdendo força de desempenho, inclusive, porque está tão focado, tenso, tão angustiado. Que tem que ter a ereção daquela forma, que tem que ter o tempo de ereção assim, que tem que ter ejaculação assado. E aí chega nesse momento onde algumas mulheres estão mais libertas e a gente está talvez se questionando, se pressionando cada vez mais, porque eu não tenho isso. E os homens, convenhamos, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente tem uma dificuldade muito maior de nos olhar, de nos perceber e ter esse poder de se libertar, né? Eu acho que os homens foram roubados pela cultura da condição de ser humano, né? E aí, não olhando para si, não consegue redimensionar, rearranjar determinadas estruturas, né? E isso é de um prejuízo tremendo, assim, ó. De novo, se a gente está na ideia de sexo para ciclo reprodutivo, é muito interessante que a gente pense, por exemplo, uma vez eu vi um sheik contar isso, né? Ele falava assim, que com o profeta, ele era casado com a Fátima era uma mulher mais velha que o Maomé. E aí dizia o Alcorão, talvez diga, e espero que os irmãos e as irmãs, né, possam me ajudar se eu estiver errada demais na compreensão do que o sheik falou, mas dentro do Islã teria uma perspectiva de que um bom casamento é uma mulher mais velha com um homem mais novo, né? Inclusive para a condição da reprodução, que um ótimo de reprodução, sei lá, 30 anos, então que o parceiro tivesse que ter ali 23, 24 anos, porque seria um nível de equilibração das forças do ciclo da vida. E ele estaria mais presente por mais tempo quando ela já não tivesse tanta disponibilidade, inclusive física, para a manutenção do cotidiano. E é muito interessante porque, se a gente pensar, esses preconceitos limitam a nossa capacidade de existir. É o preconceito do sexo, é o preconceito de uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova. Então, que a gente possa pensar que o sexo é um momento incrível de uma vida que precisa ser incrível. Ele não é o momento incrível. Ele é uma sequência de ações dentro de um contexto muito mais complexo, muito mais bonito, ao qual nós, profissionais da saúde, temos que dispensar mais atenção, que os serviços públicos precisam trazer mais políticas relacionadas a isso. E quando eu digo assim, e os bailinhos têm que tocar a música de dançar junto, bem juntinho. Quando você pensou em política pública e falou também dos estudantes, né, dos profissionais, né,
O que eu também percebo, Catarina, é que hoje a gente tem começado a nossa carreira na saúde cada vez mais jovem. Eu fico observando, quando eu entrei na faculdade com 21 anos, é a idade quase do que os médicos recém-formados estão saindo. Exatamente. Então, são jovens ainda que não viveram ainda quase nada da sexualidade, não têm talvez uma certa maturidade em lidar, porque eles ainda estão inseguros com relação à própria sexualidade. Eles também não sabem lidar. Eu lembro das aulas de psicologia médica, e era muito interessante porque tinha um professor e a gente discutia, né, nas aulas o que a gente tinha feito de entrevista, fazia as dialogadas, né? E aí o professor falou: por que tu não seguiu essa pergunta? Por que tu não fez isso? E aí a gente percebia que era nossa dificuldade, né? Então, acho que a gente também vai ter que olhar, e a academia vai ter que olhar muito nessa formação para lhe dar conta de preparar os alunos a perguntarem disso. Eu vou ir aí fazendo uma autocrítica. Hoje eu consigo lidar muito mais com a sexualidade dos idosos do que há 20 anos atrás. Tá? E não que há 20 anos atrás, quando eu estava lá recém-formado com quase 30, eu ainda era imaturo em muitas coisas. E já estava com quase 30. Hoje, com 51, me sinto muito mais maduro para poder abordar, assim como eu fiz com a paciente, com a filha, dizendo assim: compra um vibrador, tem um assim, que é um sugador, assim, que é muito mais legal, porque o que eu tenho lido, que ele é melhor do que esse, do que aquele outro. Ela ficou me olhando assim, Gente, assim, aquele médico é doido. não, a sorte é que ela já me conhece de outras e tal, então foi mais fácil de até de poder fazer essa abordagem, sugerir. Mas ainda eu acho que os profissionais não estão preparados, porque eles não estão preparados para a vida. A gente também vem hoje com uma dificuldade hoje muito da gente lidar com sexo, que ainda parece que é tabu para o jovem também, não só para os mais velhos, né? Mas você está falando uma coisa que eu acho que é importante a gente ainda tratar, é a questão assim, do efeito disso sobre a vida de uma pessoa mais velha, que, sentindo o desejo, entende que aquilo parece deslocado. Eu não devia estar sentindo isso porque eu já sou uma mulher velha. Eu não devia desejar porque eu sou um homem velho. Mas o que eu faço com isso que eu sinto? E que a cultura, que a sociedade, que os filhos vão dizendo, né, que os parentes vão dizendo: oh, que velha tarada, que velho tarado. Não é sobre ser tarado. A gente tem que corrigir também o vocabulário. Que excesso de desejo essa pessoa tem. Que bom, né? Então, assim, é excesso, porque às vezes o olho de quem está capturando como excesso é um olho esvaziado, é uma vida esvaziada, que não tem excesso porque não tem nada. Tem nada. Né? E aí vem uma necessária compreensão de que o desejo sexual tem a ver com uma rigidez ali, né? O corpo tem que estar bem. Mas mesmo pacientes muito adoentados, acamados em hospital, eles expressam esse desejo. E poder acolher isso, não como uma coisa abjeta, uma coisa errada, mas acolher isso como um movimento de vida nesse paciente é fundamental. E os filhos acolherem pais e mães que manifestam desejo sexual, que manifestam práticas sexuais, é algo necessário para proteger a vida que eles querem proteger quando levam esse pai, essa mãe, esse avô para uma consulta médica, para o acompanhamento psicológico. Então, assim, eu penso que a gente só precisa olhar e abrir caminho para que a vida passe. E tem um outro lado da moeda, Cata, que eu vejo muito de pacientes mulheres, eu vejo muito mais das mulheres, quando às vezes eu falo assim: a senhora está viúva, já há 3, 4 anos, né? Às vezes eu falo assim: tá, né? Quando a senhora for sair, daqui a pouco acha um namorado, ela, Deus que me livre. Então, às vezes eu também vejo também que algumas têm uma retração tão grande, tá? Nos seus sentimentos, com a relação com outras pessoas, principalmente com os homens, e do sexo, que eu fico pensando assim: como é que foi a vida dessa mulher a vida toda? Não é agora que não vou ser eu que vou conseguir né, abordar isso, porque aí não tem nem formação para isso, mas eu fico pensando sempre com meus botões, assim, tentando facilitar essa abordagem, tentando ver, mas como uma geração hoje que está com seus 60, 70, 80, como elas foram duramente reprimidas, né? E maltratadas também, né? Porque convenhamos que a minha classe de homens, a gente não soube tratar bem as mulheres dessa geração, né?
E essa é uma coisa que é difícil equilibrar, assim, é mais ou menos chorar sobre leite derramado. A gente vai ter que pensar um jeito de usar isso em favor da vida, né? E aí eu penso que a formação dos profissionais é importante, a condução das políticas públicas é importante, e chamar, né, principalmente para a formação dos profissionais da atenção básica, chamar gente especializada, né? Por exemplo, a PUC de São Paulo, a Universidade Católica de São Paulo, eles têm um programa de gerontologia que é referência na América Latina, com especialistas de altíssimo nível, com pesquisas de altíssimo nível, que podem muito colaborar para a construção de outros territórios de trabalho com pessoas mais velhas que considerem, por exemplo, a sexualidade, mas que considerem, por exemplo, o campo político. O que nós temos? É que as pessoas mais velhas são tiradas para uma fração de vida que não transitam as pessoas de idade ali, 30, 40 anos. Então, os velhos são jogados para os bailes, eles são pouco chamados para as atividades políticas, eles são pouco chamados para as atividades culturais, que é onde as interações normais da vida acontecem. E quando esses velhos são retirados, eles ficam na beirada do rio esperando o barco do... Tem o personagem, não lembro agora, do mitológico, o barco do Creonte passar para carregar. Não tô. Eu tô lá no meio da montanha, eu tô lutando dentro da vida. Então, tirar os velhos da experiência da vida social mais potente é desqualificar a chance que todos nós pedimos para a vida, que é continuar vivendo. Então, eu desqualifico a possibilidade deste ou desta viver com mais plenitude. Para mim, um exemplo incrível disso, com toda a dificuldade que ele tinha, o Oscar Niemeyer, com 101 anos, ia para o escritório de arquitetura, tomava um vinho, rabiscava nos esboços, com dificuldades motoras evidentes, afinal, um homem centenário, mas um homem que estava pleno de vida. E o que me assusta agora, Cato, e chega a me emocionar assim, ó, eu me preocupo mais com os jovens de 20 anos hoje, no tema da sexualidade, porque eles estão sofrendo tanto. Eu não sei se eu sou bi, se eu sou hétero, se eu sou homo. Eu assim, vamos começar essa conversa sobre a pessoa que você é. Você não é uma nomenclatura. E as pessoas mais velhas, elas têm um pouco mais a noção. Talvez essa senhora, não, Deus me livre, assim, ó, puxa, eu tive um casamento tão desgracento. Ela não entendeu que talvez outras relações mais interessantes possam acontecer. E por isso que esse território de circulação da vida precisa ser potencializado nas políticas públicas. Eu tenho que entender que eu tenho necessidades, que eu tenho desejos, que eu preciso e que eu vou me permitir. É claro que um velho desse vai dar trabalho. Uma velha dessa vai dar trabalho. Porque vai ser alguém que vai exuberar a vida diante de pessoas que estão com medo da vida. E aí começa a dar um choque que alguns de nós, psicólogos, dizem um choque de inveja. Assim, ó, como que esta mulher, que tem o triplo da minha idade, tem uma vida que exubera a vida? E aí essa tensão também é um conflito que precisa ser resolvido. Como que minha mãe vai ter um vibrador se eu não tenho coragem de pensar que eu poderia usar um vibrador? E aí tu cria um impasse. Opa, peraí, então vamos todos conversar sobre isso. E aí, por isso que eu quero deixar recomendado aqui, leiam O Amor nos Tempos do Cólera. Assistam o filme, que também é muito bonito. Leiam o Rubem Alves, que é um homem extraordinário, né? Leiam Adélia Prado. Quando você tem uma vida intelectual ativa, é muito difícil que o teu corpo te derrote. O corpo está perecendo, você está no leito de morte, você ainda está criando, você está fazendo poesia, você ainda olha com desejo alguma coisa da vida que passa por ali. Então, preservar o desejo como potência de vida é fundamental para que a sexualidade e todas as outras coisas se manifestem no seu máximo. Isso é saúde mental, isso é saúde integral, né? Sim. E, Cata, dizer para ti que acho que a nossa luta é para que a gente possa viver plenamente, né? Todos os nossos desejos, né? Com certeza. Os desejos de relacionamento, o desejo do sexo, o desejo, né, intelectual, desejo de experiências, né? Que seja para viajar, que seja para fazer arte, que seja para tudo. Então, eu acho que o sexo fala muito de desejo. A vida fala de desejo. Que se a gente não tiver desejo na vida, tiver sonhos, a gente está morto. Está morto, né? Então que vamos viver, né? Cata, as nossas conversas andam muito rápido, né? Quando
Quando o pessoal aqui veio falar assim sobre o tempo do programa, eu falei, não, eu pra Catarina aqui, a gente pode ficar 2h30 que a gente vai bater papo muito tempo. A gente vai longe. Mas a gente vai chegando a mais uma conversa, né? E é sempre um prazer conversar contigo, porque aprendo muito, né? Essa troca de experiência tão legal e ter alguém com uma pessoa com conhecimento tão grande, que a Catarina é comunicadora, professora e muito mais do que professora, que psicóloga, é uma pessoa de muito conhecimento, né? Então, obrigado por estar aqui, obrigado por dividir de novo um pouquinho da tua experiência, do teu conhecimento, do teu repertório com a gente. Eu agradeço o carinho e agradeço este programa que já começa a ser longevo, e eu gosto disso, de a gente poder manter um diálogo num bom nível, trocar ideias e de maneira muito... Tem uma palavra que eu gosto muito, que para mim é de maneira muito auspiciosa. Isso é boa sorte dentro da vida, ter parcerias, ter conversas que organizem o caos que nós temos dentro de nós, não ao ponto de controlar o caos, só de entender que ele está, como diz o Nietzsche, parindo uma estrela. Então que a gente possa parir a estrela da vida, permitindo que a vida seja desejada, que a vida seja cuidada, que a vida seja plena. O sexo é um dos caminhos. Não há o porquê impedir o sexo para pessoas mais velhas, porque elas também estão desejantes e ainda vivas. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E dizer que Caminhos da Longevidade é esse programa que está tentando trazer qualidade de vida, trazer vida para as pessoas, para que a gente possa envelhecer melhor. Então, um abraço a todas e todas e até o próximo programa.